Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la cuarta jornada de actividades en el marco del mini curso Introducción al diseño, construcción y operación de humedales construidos para el tratamiento y reutilización de aguas residuales. Nuevamente, en esta ocasión, tendremos la participación de una experta del grupo GESAT de la Universidad Federal de Santa Catarina. En la ocasión, la doctora Katiane Pellizzari estará disertando, nos trae una interesante ponencia en un tema muy actual, un enfoque muy actual que se le está dando a los humedales, que es el análisis de la ecología microbiana en humedales. Paso a presentar a la doctora Katiane Pellizzari. La doctora Pellizzari posee un grado en biotecnología industrial por la Universidad del Oeste de Santa Catarina. Ella también posee una maestría en ingeniería civil y ambiental por la Universidad Federal de Santa María y un doctorado en ingeniería ambiental por la Universidad Federal de Santa Catarina, con estancia doctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona Tech. Actualmente ella está realizando un postdoctorado en el programa de posgraduación en Ingeniería Ambiental por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Ella actúa en investigaciones vinculadas al tratamiento biológico de efluentes en sistemas descentralizados, especialmente centrándose en ecotecnología de wetlands construidos, procesos de nitrificación y desnitrificación, microbiología aplicada en énfasis de molecular y ecología de poblaciones microbianas. Ella también es participante del grupo de estudios en saneamiento descentralizado GESAT de la misma universidad. Posee numerosas publicaciones en revistas específicas de alto impacto en la temática humedales con énfasis en biología molecular de organismos, de microorganismos del mismo. Así que, Katiane, agradecemos tu participación y por aceptar compartir con nosotros tu experiencia, tus conocimientos, y de ahora en más ya pasamos a darte el espacio para que puedas presentarnos tu tema. Muchas gracias, Katiane. Boa tarde a todos. Por favor, me confirme se estão me ouvindo, me vendo bem. Tudo ok, Tomás? Tudo ok, tudo ok. Perfeito. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa tarde hoje. Aqui em Brasil é um dia festivo, então podemos passar aí ao longo do tempo falando sobre a tecnologia dos wetlands construídos com um enfoque microbiológico, né? E a minha proposta aqui hoje é trazer ensaios microbiológicos em reatores biotecnológicos, como são os wetlands construídos, mostrar, sim, métodos analíticos para se fazer ensaios microbiológicos. Mas também eu gostaria de ir um pouquinho mais profundo em mostrar por que fazer análise da ecologia microbiana ou fazer ensaios microbiológicos nos wetlands construídos podem ser um caminho interessante para a difusão da tecnologia dos wetlands construídos. Eu vou falar em português hoje, então eu vou tentar falar mais devagar para todo mundo me acompanhar. Bom, como o professor Tomás já comentou, eu faço parte do Grupo de Estudos em Saneamento Descentralizado, o GESAD, coordenado pelo professor Pablo, que também teve um módulo nesse curso, nesse mini curso. E nesse grupo nós estudamos tecnologias aplicadas para o saneamento descentralizado, onde o carro-chefe do grupo são os wetlands construídos. E dentro desses estudos, nos wetlands construídos, nós temos uma sublinha de pesquisa
que é a microbiologia, é a análise da comunidade microbiana nos wetlands construídos. E é um pouquinho isso que eu quero trazer para vocês hoje. Uma parte da minha conversa aqui com vocês hoje é mostrar o que o grupo de estudos de saneamento descentralizado vem contribuindo na temática, nos aspectos da ecologia microbiana para o desenvolvimento dos wetlands construídos no mundo, né? Bom, eu estive acompanhando o minicurso, todos os outros módulos, e os meus colegas já fizeram uma boa introdução, uma introdução bem sólida sobre modalidade de wetlands, elementos atuantes, os aspectos de operação e de dimensionamento de wetlands construídos, e eu vou me apropriar de tudo isso que eles falaram até agora e vou direto para os aspectos microbiológicos, né? Como se fazer análises da ecologia microbiana nos umidales, que foi o tema que me proposto para hoje, né? Então, vamos lá. Indiferente da modalidade de wetlands, seja ela vertical, horizontal, vertical de fundo saturado, sistema francês, os wetlands construídos abrigam no seu interior microambientes. Diferentes microambientes em uma mesma unidade de tratamento. Esses microambientes, por sua vez, estão atrelados a diferentes condições presentes no meio, as quais podem ser a variação do pH, a variação do potencial redox, a disponibilidade de oxigênio, a disponibilidade de nutrientes e as concentrações de poluentes. Essa variação ambiental está diretamente vinculada às condições de contorno que as modalidades de wetlands encontram-se inseridas. O que seriam essas condições de contorno? Quais as cargas orgânicas e inorgânicas que eu aplico por metro quadrado de área superficial ou transversal de filtro? Qual é o volume de esgoto que eu aplico por metro quadrado de filtro? Em quantas vezes ao longo do dia esse nosso wetlands ele recebe esgoto todos os dias da semana ou trabalha com ciclos de operação e repouso? Qual é a macrófita que está inserida nesse sistema? Quais são as condições de climáticas que esse sistema encontra-se inserido? Então, tudo isso nós chamamos aqui de condições de contorno. E por que eu estou falando tudo isso? Porque diferentes microambientes, os quais estão atrelados diretamente às condições de contorno em que os wetlands construídos encontram-se inseridos, desencadeia a formação de diferentes populações microbianas no interior do maciço filtrante. E essa vasta diversidade microbiana no interior do maciço filtrante pode desencadear diferentes rotas metabólicas, a qual influencia diretamente no desempenho de tratamento das unidades. Hoje, nós já sabemos que os wetlands construídos ainda são considerados uma tecnologia black box, caixa preta, não é? Mas é aceito mundialmente que a população microbiana se tem um papel fundamental no processo de tratamento dos wetlands construídos. Para nós termos uma ideia da magnitude do papel dos micro-organismos nesses sistemas biológicos, biotecnológicos, que são os wetlands construídos, vamos voltar um pouquinho para trás e vamos fazer uma abordagem de dimensionamento aqui. O professor Pablo, no seu último módulo, na sua última aula que ele deu aqui para nós, ele mostrou para nós que atualmente no mundo existem diversas possibilidades de dimensionamento de wetlands construídos. Uma possibilidade mundialmente utilizada para o dimensionamento dos wetlands construídos horizontais, então, modalidade horizontal, é a cinética de decaimento da primeira ordem. Se nós analisarmos essa cinética, o que ela nos mostra? Que a velocidade
ou a taxa de consumo do substrato dentro dos reatores de wetlands construídos horizontais, nesse caso a matéria orgânica, é proporcional à quantidade de substrato que se tem dentro desses reatores. E ainda, a constante dessa cinética está totalmente relacionada à temperatura. Por quê? Em temperaturas mais elevadas, eu tenho uma velocidade ou uma atividade microbiana mais elevada, quando comparada a temperaturas mais frias. E aonde que isso vai refletir? Na área superficial do wetlands. Uma outra possibilidade de dimensionamento de wetlands construídos agora verticais, com areia como maciço filtrante, é o balanço de oxigênio, um modelo proposto por Platzer, onde esse balanço de oxigênio é fundamentado em uma área superficial suficiente que, por meio da taxa hidráulica, ou seja, da vazão de esgoto que é aplicado na área superficial, proporcione, no interior do maciço filtrante, uma quantidade de oxigênio suficiente para que ocorra a atividade de organismos autotróficos e atividade de organismos heterotróficos, relacionadas com a oxidação do carbono e a oxidação da amônia até nitrato, ou seja, a nitrificação. Então, em outras palavras, esse balanço de oxigênio nada mais é uma forma, por meio de parâmetros de engenharia, parâmetros de desenho, né? Parâmetros de projeto, de se dar condições para que, no interior do maciço filtrante, se desenvolvam rotas metabólicas específicas de interesse. Nesse caso, a oxidação do carbono e da amônia. Então, percebam aqui como a microbiologia ou a ecologia microbiana se encontra atrás dos cálculos da engenharia. Isso tudo a gente vai vendo um pouquinho ao longo desse módulo, né? Além disso, os micro-organismos, eles apresentam um papel fundamental na remoção e nas transformações dos poluentes, através das reações enzimáticas que se desenvolvem dentro do biofilme. E esse biofilme, nos sistemas de wetlands construídos, indiferente da modalidade, ele pode, no caso dos wetlands construídos subsuperficiais, o biofilme pode se desenvolver aderido ao maciço filtrante, aderido à rizosfera, aderido à tubulação, ou também esse biofilme pode crescer suspenso na massa líquida. Além disso, os micro-organismos, eles promovem uma interação com as raízes das plantas, ou a rizosfera, que é a região onde se tem as raízes das macrófitas e o solo. Então, entre o contato da raiz com o solo, a gente chama de rizosfera. Então, esses micro-organismos, eles possuem uma interação com a rizosfera, e o qual proporciona inúmeras vantagens ao processo de tratamento, devido principalmente na rizosfera se ter uma grande interação de diferentes populações e também uma maior disponibilidade de oxigênio nessa região. Além disso, é na rizosfera que nós encontramos exudados radiculares, o qual, com a ação dos micro-organismos, promovem ou favorecem alguns processos biológicos, como, por exemplo, a desnitrificação, devido a esses exudados radiculares possuem uma fonte de carbono disponível aí para a ação dos micro-organismos heterotróficos, no caso. Além disso, os micro-organismos também possuem influência direta no fluxo hidráulico, devido ao processo de formação e desprendimento do biofilme. Então, à medida que o biofilme vai crescendo no maciço filtrante, no meio dos espaços vazios, os espaços vazios que se tem ali no maciço filtrante vai diminuindo, e esse processo pode contribuir, então, para o processo de colmatação,
que é uma das questões amplamente estudadas e difundidas aí no mundo todo na temática dos wetlands construídos. Muito bem, mas a minha proposta aqui hoje é que se nós pensarmos da seguinte maneira, mais do que entender o papel dos micro-organismos nesses sistemas, se nós conseguirmos entender as inter-relações entre populações microbianas que se desenvolvem no interior do biofilme e se entender como se estabelece, como se desenvolve e como se comporta populações microbianas de interesse ao longo das variações climáticas, ao longo da variação espacial dos reatores e ao longo das condições operacionais dos wetlands construídos, nós sim, baseado na ecologia microbiana, podemos colaborar e indicar melhorias dos wetlands construídos no âmbito de como operar esses sistemas, como melhorar os parâmetros de desenho ou projeto, como maximizar o desempenho de tratamento dessas unidades. Tudo isso embasado na ecologia microbiana que se desenvolve no interior do maciço filtrante. E aí, se nós compreendemos tudo essa inter-relação de populações, nós podemos sim, biólogos, biotecnólogos, junto com os engenheiros, melhorar a tecnologia dos wetlands construídos. E por que eu falo isso? Eu comecei a minha apresentação aqui hoje falando que dentro dos wetlands nós temos microambientes. E esses microambientes, por sua vez, estão atrelados diretamente às condições de contorno que as unidades de tratamento encontram-se inseridos. Aonde que eu quero levar vocês? Diferentes condições operacionais, ou seja, diferentes condições de contorno que os wetlands construídos encontram-se inseridos, desencadeia mudanças populacionais dentro do biofilme. Então, a partir do momento que eu altero, que eu modifico carga orgânica, taxa hidráulica, volume de pulso, condições climáticas, tipo de material filtrante, essas condições operacionais influenciam diretamente nas populações microbianas que se desenvolvem dentro do maciço filtrante. Esse é um ponto de como se estudar ecologia microbiana. Entender como se compreende a comunidade microbiana que se desenvolve dentro do biofilme em relação aos fatores abióticos ao biofilme. Esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista dos estudos ecológicos, ecologia microbiana, é entender como se comporta diferentes grupos microbianos dentro do biofilme frente às condições abióticas. Dentro do biofilme, nós temos aí uma vasta diversidade microbiana. Nós temos bactérias, nós temos arqueias, nós temos fungos, nós temos protozoários, nós temos vírus, tudo isso interagindo entre si. Um exemplo disso. Recentemente, por volta do ano de 2007, 2006, foi comprovado aí na comunidade científica que nós temos dois grupos principais fazendo o processo de oxidação da amônia a nitrato, ou seja, a nitrificação, que são as bactérias e arqueias. Como se comporta a inter-relação entre essas duas populações dentro do biofilme, frente à disponibilidade de oxigênio, frente à disponibilidade de amônia, frente à variação das cargas orgânicas aplicadas, frente à variação do potencial redox que se tem no meio. Então, estudos da ecologia microbiana, estudos microbiológicos, sempre deve-se ter em mente dois fatores, dois pontos. Como se comportam a ecologia microbiana ou as populações microbianas frente às variações operacionais dos wetlands construídos, que são fatores abióticos ao biofilme, e também como se dá as interações microbianas no interior do biofilme. Esses são os dois pontos principais para se estudar ecologia microbiana
em wetlands construídos, indiferente da modalidade de wetlands. Muito bem, só que estudar ecologia microbiana não é algo trivial, não é algo tão simples. É por isso que até hoje nós fazemos monitoramento do desempenho de tratamento dessas unidades, avaliando parâmetros físicos, químicos e biológicos no afluente e no efluente, ou seja, monitoramento do pH, do oxigênio dissolvido, da DQO, da DBO, do carbono orgânico, da amônia. Tudo isso no afluente e no efluente, tentando, assim, entender quais rotas metabólicas se desenvolvem no interior do biofilme. Isso tudo se dá porque quando nós falamos de ecologia microbiana, nós podemos fazer um simples estudo de quantificações de populações, presença ou ausência. Podemos entender a estrutura microbiana, diversidade e abundância, isso em nível de DNA, e também podemos entender essa diversidade e abundância ativa das populações microbianas que se desenvolvem dentro dos reatores, baseado aí na atividade em função do RNA. Mas fazer estudos ecológicos ou microbiológicos em wetlands construídos é algo complexo, não é algo trivial. Porque primeiro nós temos que ter em mente a inter-relação entre populações. E posteriormente nós temos que saber como se dá essa inter-relação de populações frente aos meios externos ao biofilme, né? As condições operacionais dos meus wetlands construídos. Eu volto a frisar isso, que é muito importante nos estudos de ecologia microbiana. Mudanças operacionais desencadeiam mudanças populacionais dentro do biofilme. Mudanças nos carregamentos, tanto os orgânicos, inorgânicos, hidráulicos, desencadeiam mudanças populacionais dentro do biofilme. Por isso que é bastante complexo. Um estudo nunca vai ser igual ao outro em função das condições operacionais, em função aí das condições climáticas, em função do tipo do maciço filtrante, do tipo das raízes das plantas, tudo isso interfere em estudos microbiológicos. Então, devido a essa complexidade que é se fazer estudos de populações microbianas, o ideal para se ter um maior sucesso, nós temos que fazer estudos direcionados, com um enfoque, a fim de entender comportamentos específicos, a fim de responder objetivos específicos. Mas então, como é que nós podemos avaliar populações microbianas de interesse? Como é que podemos fazer estudos microbiológicos em wetlands construídos, indiferente da modalidade de wetlands? Hoje, nós sabemos que nós temos as ferramentas disponíveis de biologia molecular, mas os estudos de ecologia microbiana começou-se nos wetlands construídos a partir dos anos de 2000. E nesses anos, os estudos microbiológicos eram feitos por meio de duas técnicas, a microscopia e as técnicas de plaqueamento ou as técnicas conhecidas também como técnicas de isolamento. A microscopia nos permite avaliar a macrocomunidade, como que se dá a sucessão ecológica de protozoários, principalmente, os quais são bioindicadores das rotas biológicas e a sucessão ecológica que se desenvolve dentro desses sistemas. A microscopia é uma técnica amplamente empregada no mundo todo e vem sendo utilizada até os dias atuais, né? Só que quando comparada a ferramentas de biologia molecular, ela se torna uma ferramenta limitada. As técnicas de isolamento consistem em isolar micro-organismos de interesse. E para isso, nós precisamos saber qual a temperatura ideal, precisamos saber qual o meio nutritivo que esses micro-organismos precisam para crescer, precisamos cuidar da contaminação, né, nessas técnicas, só que tem uma grande limitação além dessas.
é que apenas 1% dos micro-organismos são cultiváveis. Então, isso nos limita muito estudar ecologia microbiana ou populações que se desenvolvem dentro desses reatores com técnicas de isolamento. E aí, hoje, nós temos as ferramentas de biologia molecular disponível para fazer esses estudos. A biologia molecular nada mais é que o estudo da estrutura e da função de duas moléculas. Quais moléculas? O DNA e o RNA. Eu tenho que falar sobre isso, deixar claro aqui que os estudos de biologia molecular só passou a ser possível por causa da descoberta do dogma central da biologia molecular, onde entendeu-se como se dá o fluxo de informações do código genético de todo ser vivo. Então, entendeu-se que o DNA é replicado a RNA, e, posteriormente, esse RNA é traduzido à proteína. Através desse fluxo do código genético, nós podemos aí desenvolver técnicas de biologia molecular, podemos duplicar, replicar DNA, RNA, entender bastante coisa sobre o metabolismo genético que ocorre no interior das células, né? Só que antes de falarmos de técnicas de biologia molecular, eu tenho que chamar atenção em um ponto aqui. Nós estamos trabalhando com reatores naturais, reatores biotecnológicos, reatores abertos, onde eu tenho uma grande variável, grandes fatores interferindo no processo. E, consequentemente, todos esses fatores vão interferir diretamente no meu estudo microbiológico, no meu estudo de populações microbianas. Primeiro ponto que eu falei já são as condições de contorno. Então, mudanças operacionais vão desenvolver mudanças nas populações que se desenvolvem no interior do biofilme. Então, se queremos ter sucesso nos estudos microbiológicos, temos que pensar nessa questão. Como é que se dá a operação dos meus sistemas bioétons construídos? Como que se dá o carregamento orgânico e inorgânico? Como que se dá a forma de alimentação? É constante, não é constante? É variável? Muda a cada dia, muda a cada mês, muda a cada semana? Porque tudo isso interfere no interior do biofilme. Posteriormente, eu tenho que pensar que nós temos um módulo que está recebendo aí chuva, altas e baixas temperaturas. Como que se responde à comunidade microbiana dentro do biofilme em função da variação temporal? E outro ponto também muito fundamental na hora das nossas coletas eu tenho reatores com área superficial e tenho, no mesmo tempo, reatores com profundidade. Então, já foi comprovado aí na literatura que diferentes profundidades proporcionam uma estratificação na comunidade microbiana. Por isso que eu volto a falar, temos que fazer estudos direcionados para se entender melhor comunidades microbianas de interesse. Partindo de um pressuposto, de uma base, nós saberemos aonde e quando coletar essas amostras, né? Além disso, nós temos que pensar que, como qualquer outro reator biológico, a comunidade microbiana precisa de um tempo de estabilização, né, dentro desses sistemas. Então, se quando o nosso objetivo é estudar estrutura microbiológica, diversidade e abundância, nós precisamos de um tempo mínimo de operação antes de realizar esses estudos, essas coletas, para que essa comunidade microbiana se forme e se aclimatize no meio. E, além disso, um outro ponto fundamental que nós temos que começar a pensar nos estudos de populações microbianas em uétons construídos é o biofilme. E isso é uma grande questão que ainda está em desenvolvimento. Por que eu falo isso? Porque nos uétons construídos, seja ele vertical ou horizontal,
Então, étrons construídos de escoamento subsuperficial, via de regra, nós temos aí um biofilme aderido a uma tubulação, a uma rizosfera, a uma maciço filtrante. E para se fazer análises de biologia molecular ou até mesmo análise de microscopia, nós precisamos, é uma parte fundamental, desprender o biofilme desse agregado, desse maciço filtrante. E hoje, até o dia atual, nós não temos um protocolo de extração do biofilme. Como se faz? Nós não temos um protocolo universal. Nós temos, sim, estudos que mostram processos ou estudos de caso que indicam como extrair o biofilme. E não tem um melhor nem outro pior. O como que a gente vai descobrir se vai dar certo para os nossos estudos? Testando, né? Tem que se fazer teste. Ao longo do meu doutorado, que eu trabalhei com isso, com análises microbiológicas, eu demorei algo aí como 1 ano para desenvolver um protocolo de extração do biofilme da arena, da grava. Então, é um trabalho bastante maciço, bastante relevante, bastante trabalhoso, que não traz grandes resultados, mas que é uma etapa fundamental para se ter sucesso nos nossos resultados. É uma etapa que fica escondido, né, do nosso trabalho, em como desenvolver um protocolo de sucesso de extração do biofilme, a ponto de eu produzir um biofilme com qualidade de extrair um DNA, de extrair um RNA, de ter uma biomassa significativa microbiana nesse biofilme. Então, sempre que se for fazer estudos de ecologia microbiana em wetlands construídos de escoamento subsuperficial, o primeiro ponto é como extrair o biofilme do agregado, seja ele da tuberia, da grava, da arena, da rizosfera, indiferente do local. Além disso, olha só, gente, eu nem cheguei nas técnicas ainda de biologia molecular. Olhem a imensidão de fatores que tem que se pensar para fazer estudos microbiológicos nesses sistemas. Além das técnicas, além do processo de desprendimento do biofilme, nós temos que pensar também em como extrair o biofilme do maciço, em como extrair o biofilme do maciço filtrante e como armazenar esse material depois da coleta, né? Geralmente, o que a gente faz? A gente coleta, extrai o biofilme e armazena em freezer a menos 20 graus Celsius. Esse é um padrão que a gente faz. Mas, no entanto, quando nós vamos demorar para processar essas análises, nós sugerimos fortemente que o armazenamento dessas amostras se ocorra em freezer a menos 80 graus. E um ponto principal é, quando se trabalha em nível de RNA, o RNA é muito instável. Não se armazena em freezer a menos 20, e sim a menos 80 graus. E quanto antes processar essas análises, mais sucesso nos resultados nós vamos ter. E aqui, gente, começa as nossas alegrias e as nossas preocupações. Observem aqui. Esse é um étron construído vertical de fundo saturado. Ele está situado aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, próximo da cidade de Florianópolis, e ele é empregado numa fábrica de plástico para tratar o efluente da água de lavagem dos equipamentos que se tem dentro da indústria e também recebe esgoto doméstico de um refeitório. Então, tudo isso passa por um tratamento primário e vai para o étron construído vertical de fundo saturado. Temos aí um wetlands de algo como 150 metros quadrados de área superficial. E ainda, essa área superficial, ela é dividida em quadrantes, em 4 quadrantes. Então, 2 quadrantes recebem alimentação por 30 dias, enquanto que os outros 2 estão em repouso, e posteriormente os outros 2 quadrantes, a cada 30 dias, passam a receber aí a alimentação.
Como que vamos fazer coleta num sistema desses? 150 metros aproximados de área superficial. E ainda, nós vimos aqui que os wetlands construídos verticais de fundos saturados, eles têm uma camada insaturada na superfície. Então, essa camada insaturada produz uma condição ambiental, enquanto que no fundo nós temos uma camada saturada com o próprio efluente, o que me gera outras condições ambientais no maciço filtrante. Então, como vamos coletar num sistema desses? Levando em consideração o modo de alimentação e que eu tenho aí duas profundidades distintas para serem amostrados nesse sistema. Além disso, nós temos aí influência direta da temperatura. Por isso que temos que fazer estudos para responder objetivos específicos. Em função do seu objetivo, em função da resposta que você precisa dar, você faz a tua coleta do maciço filtrante ou do afluente ou do efluente. Tá certo, temos aí um sistema de 150 metros quadrados de área superficial para coletar. É uma questão a se pensar. Por outro lado, os nossos sistemas de bancada, lá dentro dos nossos laboratórios, que tem uma pequena área superficial, também é um problema na hora de fazer uma coleta. Por quê? Áreas superficiais pequenas, se nós entrarmos para fazer uma coleta aí de algo como 20 gramas de maciço filtrante, vai interferir diretamente no sistema, né? Então, esse é outro ponto que temos que pensar antes mesmo da concepção do sistema. E aqui a gente já vê muitos estudos que na hora da montagem do sistema, na hora da construção, já colocam amostradores dentro do sistema, para que a partir do momento que se ache necessário, faça-se a coleta do maciço filtrante. Isso é muito relevante na hora de se ter resultados com sucesso. Como amostrar os nossos sistemas? Em que profundidade devo coletar? Em que hora do dia, antes da alimentação ou depois da alimentação? Em sistemas de pequena escala, como que eu faço a coleta? Né? Numa área superficial pequena, se eu vou agredir muito ou não o sistema. Tudo isso nós temos que levar em consideração. E as macrófitas? Qual é o estágio de desenvolvimento das macrófitas? Nós sabemos aí que após a poda, nós temos uma alta atividade biológica aí no desenvolvimento do tecido vegetal. E isso, consequentemente, vai influenciar nos exudados radiculares, que influencia também na comunidade microbiana que se desenvolve ali dentro. Então, observem a quantidade de fatores que nós temos que colocar no papel antes de se fazer um estudo microbiológico. Observem até aqui que eu nem falei de técnica até agora. Antes de falar de técnicas, nós temos que ter claro qual é o objetivo do meu trabalho, o que eu quero responder, onde e quando eu vou fazer coletas de amostras do maciço filtrante, ou do afluente, ou do efluente, como que eu vou processar, ou seja, como que eu vou extrair o biofilme desse maciço filtrante e como que eu vou armazenar essas amostras coletadas. Lembrando que, para o armazenamento dessas amostras, deve ser feito único e exclusivamente em freezer situados para amostras de biologia molecular, né? Não se pode colocar essas amostras em um freezer que se tem ali amostras de efluente, porque pode ocorrer contaminação. E agora sim, vamos falar em qual técnica eu devo empregar para responder qual objetivo. Gente, hoje nós não temos limitação metodológicas de técnicas de biologia molecular. Cada dia se surgem novas técnicas que a gente entende mais e mais e mais da comunidade microbiana que se desenvolve lá dentro. Hoje, nós temos a possibilidade, com as ferramentas de biologia molecular, de entender comunidades microbianas em nível de atividade, em nível de funcionalidade,
em nível de estrutura e de enumeração. Observem que essas técnicas podem ser empregadas tanto em nível de DNA quanto em nível de RNA, né? Hoje em dia, o que nós viemos fazendo? Fazendo estudos multifásicos, que é a combinação de várias técnicas. Assim, nós conseguimos compreender melhor, como se desenvolve a comunidade microbiana lá dentro, como que é a estrutura e como que é a dinâmica das populações microbianas que se desenvolvem lá dentro. Então, não se tem limitações metodológicas, limitações analíticas sobre técnicas e ferramentas de biologia molecular. O grande desafio de se empregar técnicas de biologia molecular estão relacionados aos seguintes pontos: ao tempo necessário para o processamento dessas análises, aos custos envolvidos nessas análises e, sobretudo, na necessidade que nós temos de ter profissionais aptos a ir para o laboratório, fazer todo o processo, receber os resultados nas mãos e analisar esses resultados, interpretar esses resultados, fazer um link em como se dá os resultados identificados da ecologia microbiana com os processos que se desenvolvem lá dentro dos nossos zoétons construídos. Existe uma necessidade muito grande de biólogos, biotecnólogos e áreas afins em manipular, em identificar, em analisar os resultados das ferramentas de biologia molecular. E sim, entender como se dá a ecologia microbiana, mas também conseguir relacionar com o que se passa lá dentro dos zoétons construídos, com os carregamentos orgânicos, com os resultados físico-químicos. Esse é o nosso maior desafio agora, como pesquisadora, né? Nesse sentido. Muito bem. Em relação às possibilidades metabológicas, em nível de para se fazer estudos de populações microbianas ou estudos microbiológicos que se dá tanto no maciço filtrante ou no afluente ou no efluente, no caso das frações líquidas dos zoétons construídos, uma das possibilidades que nós temos em mãos é estudar a atividade dos micro-organismos, ou seja, quem está ativo na amostra, quem está fazendo o que dentro desses sistemas. E observem aí que para se estudar a atividade, a única forma, ou a forma mais usual, é em nível de RNA. Sempre que se trabalha com RNA, é possível se identificar a atividade, ou seja, quem está fazendo o que dentro desses sistemas? Quem está oxidando amônia? Quem está oxidando carbono? Tudo isso é possível identificar através da atividade. E quando a gente fala de técnicas de biologia molecular voltadas para identificar a atividade microbiana, nós temos várias disponíveis, como, por exemplo, a reação em cadeia da polimerase em tempo real, a qPCR. Com ela, nós conseguimos quantificar, em nível de RNA, genes ativos dentro da nossa amostra, indiferente do foco de estudo que você esteja dando. Nós temos aí uma possibilidade também muito direta e muito simples de se avaliar a atividade microbiana pela técnica de hibridização de fluorescência in situ, conhecida como FISH. Essa é uma técnica simples que se permite, por meio da microscopia de fluorescência, identificar a atividade microbiana. Além dessa, nós temos a proteômica também, aí nas ciências ômicas, já falando, né? E também temos o sequenciamento de nova geração, que hoje ele é bastante utilizado aí no mundo dos zoétons construídos. Com o sequenciamento de nova geração, nós podemos fazer esse sequenciamento em nível de RNA e identificar a atividade e a abundância ativa presente na minha amostra de diferentes micro-organismos. Agora, quando eu busco entender um perfil funcional
da minha amostra, ou seja, uma potencial atividade. Eu posso trabalhar aí tanto em nível de RNA quanto em nível de DNA. E aí a gente vai identificar quais micro-organismos estão presentes na minha amostra, desculpa, e em que abundância esses micro-organismos estão presentes na nossa amostra. Então, aí nós podemos falar do PCR, que é a reação em cadeia em polimerase, do sequenciamento em nova geração e também do qPCR novamente. Então, observem as disponibilidades de técnicas possíveis que nós temos aqui. Além disso, nós temos a possibilidade de estudar a estrutura microbiana. E quando eu falo estrutura, presença ou ausência, eu sempre falo em nível de DNA. Então, com isso, nós conseguimos identificar a abundância e a diversidade. Mas perceba, eu não falei em atividade. Só quem está presente na minha amostra. Isso não significa que ele está ativo. Por exemplo, tenho lá na minha amostra bactérias oxidantes da amônia, mas eu não sei se realmente ela está expressando o gene amônia monoxigenase. Eu só consigo identificar se as bactérias oxidantes da amônia estão ativas por técnicas em nível de RNA, como eu mostrei anteriormente. E aí, quando nós queremos estudar a estrutura microbiana, trabalhamos aí com o sequenciamento de nova geração em nível de DNA e também o de DDJ, que hoje já não é muito empregado, né? E também temos a possibilidade aí de quantificar números de comunidade microbiana. Tanto em nível de atividade, ou seja, RNA, quanto está ativo, e em nível de DNA, quanto está presente na minha amostra. E aí temos como técnica o qPCR e o FISH, né? E agora, eu gostaria de mostrar para vocês o que o emprego dessas técnicas aí ao longo dos anos, no mundo todo, trouxe de avanços para o mundo dos wetlands construídos. O primeiro estudo, eu ouso dizer que o primeiro estudo de biologia molecular feito em wetlands construído vertical foi no ano de 2004. E esse estudo nos mostrou que a comunidade microbiana em wetlands construídos verticais com pedra brita como maciço filtrante demora até 100 dias para se desenvolver e para se estabilizar no meio. E aqui já tem uma informação para nós, muito relevante. Se quisermos fazer estudos microbiológicos em função da estrutura microbiana que se tem ali dentro do wetlands, precisamos esperar até 100 dias para a formação do biofilme, para a formação e estabilização da comunidade microbiana no meio. Posteriormente, em 2007, nós tivemos um outro estudo onde deu-se um novo marco aí nos wetlands construídos, que foi descoberto a presença de Anamox em wetlands construídos verticais de fundo saturado. O que isso quer nos dizer? Que não precisa mais de oxigênio para oxidar amônia, não precisa mais de reatores aeróbios. A oxidação da amônia em wetlands construídos verticais de fundo saturado pode se dar na ausência de oxigênio. Foi isso que esse estudo nos mostrou, né? Além disso, também é importante dizer que se desenvolveu também no ano de 2007 a primeira tese no mundo relacionada à ecologia microbiana, a estudos de populações microbianas. Se deu na Alemanha, por meio da senhora Alexandra Tietze. Além disso, em 2009, foi mostrado que é nos primeiros 10 centímetros do maciço filtrante em wetlands construídos verticais que encontra-se a maior atividade bacteriana. Isso aqui já nos mostra uma informação de engenharia. Qual é a profundidade ideal de um wetlands construídos, baseado na atividade microbiana? Então, isso aqui já vai dando respaldo para a engenharia.
Em 2015, recentemente, foi feito um estudo que mostrou a funcionalidade da comunidade microbiana em diferentes modalidades de wetlands construídos. Isso quer dizer que este estudo mostrou todas as possibilidades de rotas metabólicas que se desenvolviam dentro desses sistemas avaliados. Posteriormente, em 2017, foi identificado que existe em wetlands construídos verticais a atividade tanto de bactérias quanto de arqueas oxidantes da amônia. E esse também foi um marco, porque mostrou que existem dois tipos de micro-organismos, duas populações distintas fazendo a oxidação da amônia. Além disso, em 2020, também foi mostrado um estudo, elaborado um estudo onde mostrou quais são as bactérias envolvidas na degradação de fármacos, de antibióticos, né? E a partir de agora, a gente vai mudar um intervalinho de 5 minutos e depois a gente retoma. Muy bien, gracias, Katiane. Entonces nos tomamos una pausa de 5 minutos. Nos vemos a las 14:57 aproximadamente. Gracias.
Muito bem, pessoal, vamos retomar agora. Então, até esse momento, só fazendo umas pontualizações, o que foi abordado até aqui? Que mudanças operacionais desencadeiam mudanças populacionais, né? Esse foi o primeiro ponto. Outro ponto que foi abordado é que, antes de se escolher a técnica, antes de se escolher onde coletar, nós temos que pensar em estudos direcionados, em resultados, em estudos para responder objetivos específicos. Posteriormente a isso, nós temos que pensar em uma série de fatores para se fazer um estudo microbiológico, tais como onde coletar, quando coletar, como extrair o biofilme e como analisar os resultados posteriormente, né? Além disso, nós vimos também algumas possibilidades metodológicas de ferramentas de biologia molecular, não é? E cabe ressaltar aqui que cada técnica existe um protocolo bem definido, um passo a passo bem definido, que se encontra em qualquer local de site, de banco de dados de ferramentas de biologia molecular. Então, é um passo a passo que se faz no laboratório, né? E que isso é tranquilo, é fácil de se fazer, é fácil de se processar. Né? Por isso que eu não vou entrar em métodos analíticos, em como se faz um método analítico, porque hoje a gente já se tem disponível protocolos disponíveis para isso, né? Além disso, nós vimos aqui também algumas possibilidades de resultados empregando as diferentes técnicas de biologia molecular. E o que esses resultados, quais os avanços, o que esses resultados proporcionaram na tecnologia dos wetlands construídos, tanto em wetlands verticais quanto em wetlands horizontais. E a partir de agora, eu gostaria de dividir com vocês alguns estudos que o grupo de estudos em saneamento descentralizado desenvolveu. E vocês lembram que eu comentei com vocês que nós devemos fazer estudos direcionados para se estudar ecologia microbiana? O nosso foco ali do GESAD sempre foi, pode ser que em algum momento nós mudamos, transformação e remoção do nitrogênio. Então, todos os nossos estudos foram direcionados e enfocados com esse objetivo. Como se dá a remoção e a transformação do nitrogênio e quais são as populações microbianas envolvidas? Como se dá a dinâmica microbiana envolvida com o ciclo do nitrogênio. Além disso, vocês lembram que eu comentei anteriormente que se entendermos como se dá a inter-relação de populações com fatores abióticos ao biofilme, ou seja, condições operacionais, nós podemos melhorar a operação dos sistemas de wetlands construídos, podemos melhorar os parâmetros de desenho ou de projeto e maximizar o desempenho de tratamento. Então, é um pouquinho isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Como que a biologia molecular, de forma indireta, por meio das análises de ecologia microbiana, pode dar um respaldo para os engenheiros na hora de projetar, operar esses sistemas. E também como que a análise de ecologia microbiana pode melhorar o desempenho, pode auxiliar a melhorar o desempenho de tratamento desses sistemas. Então, agora, eu vou mostrar alguns estudos que foram feitos aí ao longo do ano de 2016 até 2020. Então, o nosso primeiro objetivo era avaliar ou identificar a influência dos períodos de operação e repouso na comunidade bacteriana nitrificante e desnitrificante. Então, as transformações do nitrogênio, né? Nitrificação seguida da desnitrificação, se tem a remoção completa do nitrogênio. Isso tudo se dá via processos microbianos. Então, esse estudo ele foi desenvolvido em um wetland construído vertical de fundo saturado e ele era empregado, esse wetlands, para tratar esgoto sanitário de um condomínio residencial. É um condomínio de praia.
situado numa cidade cerquita de Florianópolis. Então, aqui nós temos o condomínio, observem aqui, condomínio residencial, e aqui no cantinho, o Wetlands. Esse quadradinho aqui é o Wetlands. Logo aqui no início, nós temos uma rodovia, onde é a chegada do condomínio. Então, observem as fotos aqui. Esse Wetlands, ele tinha uma área superficial de 3.141 metros quadrados. Então, como que era o funcionamento desse sistema? Então, todo o efluente produzido pelo condomínio era transferido, bombeado, para um reator anaeróbio compartimentado. Esse reator, ele funciona como tratamento primário, como se fosse um tanque séptico, mas com compartimentos. Ele tinha areia como maciço filtrante, a macrófita empregada era Ciperus papyrus, e ele tinha uma profundidade útil de 70 centímetros, sendo que os 20 últimos centímetros do material filtrante era mantido saturado com o próprio efluente. E a área superficial desse wetlands era dividida em 4 quadrantes, conforme o regime hidráulico de alimentação. Então, 2 quadrantes recebiam a alimentação na forma transversal por 30 dias, e os outros 2 quadrantes ficavam em repouso por 30 dias. E a cada 30 dias ocorria a troca. E aí, nossos estudos microbiológicos, eles foram desenvolvidos em uma célula. Nós denominamos célula 3. Essa célula, ela operou, ou esse quadrante, como queira chamar, ele operou com uma baixa taxa hidráulica e uma baixa carga orgânica, cerca de 4 gramas de DQO por metro quadrado por dia. Para vocês terem ideia como é baixa a carga orgânica, no Brasil, nós temos wetlands construídos verticais de fundo saturado, operando com cargas orgânicas na ordem de 40 gramas de DQO por metro quadrado por dia. Então, esse estudo se realizou num período em que o condomínio residencial não estava totalmente habitado, o que resultou em uma baixa carga orgânica disponível para aplicação no wetlands. Então, o nosso estudo é realizado na célula 3, ou no quadrante 3. Então, ao longo de um ano, fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, foram coletadas amostras no maciço filtrante em 3 pontos da seção superficial. Então, aqui nós temos um desenho representando o nosso wetlands, um quadrante, então, que nós chamamos de quadrante 3, e os 3 pontos de coleta da amostra do maciço filtrante. Em cada ponto, ou seja, ponto 1, 2 e 3, foi coletado amostras em 4 profundidades diferentes. Então, totalizando aí 6 campanhas amostrais. 6 campanhas referente aos períodos de alimentação e 6 campanhas após após o repouso, né? Então, 6 campanhas de coleta de amostra após 30 dias de alimentação e 6 campanhas de amostra após o período de repouso. Então, com essas amostras foi coletado, foi empregado a técnica FISH, em nível de atividade, onde a gente consegue identificar a abundância ativa. Então, nós temos aí, essa técnica foi empregada para quantificação de bactérias totais, bactérias oxidantes da amônia, bactérias oxidantes de nitrito e bactérias desnitrificantes. Observem aqui nessa tabela os grupos microbianos, bacterianos, que foram quantificados e analisados pela técnica de FISH. Então, bactérias totais, Pseudomonas, que representa as bactérias desnitrificantes, Nitrospira, que representa as bactérias oxidantes da amônia e de nitrito, Nitrospina, também que são bactérias nitrificantes, bactérias oxidantes da amônia em gerais, Nitrosomonas, Nitrobacter, bactérias do gênero Anamox, do gênero Candidatus, que são bactérias Anamox, bactérias que fazem o processo de nitrificação heterotrófica e desnitrificação aeróbia. Ressalto que a via clássica aqui de nitrificação, a popularmente conhecida, é a oxidação da amônia via bactérias
autotróficas. Aqui nós estávamos observando se existia bactérias heterotróficas que faziam a nitrificação. E também Thiobacillus desnitrificans, que é uma bactéria que faz o processo de desnitrificação não convencional. É um processo de desnitrificação na forma autotrófica, enquanto que a desnitrificação clássica é feita de forma heterotrófica, né? Então, aqui nós temos os nossos resultados. Observem aqui, nós temos a abundância relativa média, em vermelhinho, roxo, após 1 semana de alimentação, e em amarelo, após 30 dias de repouso, para bactérias totais, bactérias oxidantes da amônia, nitrospira, nitrospina, Paracoccus desnitrificans, Thiobacillus desnitrificans e Pseudomonas. Observem aqui, antes mesmo de eu falar das influências dos períodos de repouso e operação, que nós temos várias rotas metabólicas envolvidas com o ciclo do nitrogênio se desenvolvendo dentro desses sistemas. Nós podemos ver aí a clássica nitrificação via metabolismo autotrófico. Podemos ver a desnitrificação, a desnitrificação autotrófica, ou seja, aquela que ocorre sem a necessidade de se ter uma fonte de carbono orgânico disponível no meio. Temos a clássica desnitrificação heterotrófica e temos também a nitrificação heterotrófica. Então, por meio dessa rota metabólica de nitrificação heterotrófica, é possível, sim, consumir carbono, oxidar carbono e oxidar amônia ao mesmo tempo, via essa rota metabólica. Então, observem que tudo isso, por meio de uma técnica simples de microscopia, que é o FISH, foi identificado nos wetlands. Diferentes rotas metabólicas envolvidas no ciclo do nitrogênio. Mas, voltando aos períodos de repouso e operação, nós podemos observar, sim, que os períodos de repouso influenciaram principalmente na dinâmica das bactérias oxidantes da amônia e do nitrito. Nós podemos aí ver uma menor abundância relativa, quando comparado aos períodos de alimentação. Enquanto isso, nos períodos de repouso, não identificou-se influência nas bactérias desnitrificantes. Então, observamos uma abundância relativa similar para bactérias desnitrificantes, tanto nos períodos de alimentação como nos períodos de repouso. Só que se analisarmos este gráfico aqui, dos parâmetros físico-químicos e biológicos realizados no afluente e no efluente deste wetlands, nós podemos ver aqui a eficiência de remoção de carga de amônia, nitrogênio amoniacal, e em contrapartida nós temos aqui a produção de nitrogênio oxidado, né? Então, quanto de nitrato e nitrito foi produzido? E nós podemos ver que isso não variou, não teve diferença estatística. Então, qual que foi a nossa interpretação? Períodos de alimentação, eles influenciaram, sim, na abundância ativa de bactérias nitrificantes. No entanto, com a retomada da alimentação, essas bactérias rapidamente se restabeleceram no meio e não influenciaram no desempenho de tratamento de remoção de amônia desse sistema. E aonde que nós podemos entender isso? Como que nós podemos aplicar esses resultados, pensando num sistema de wetlands construídos? Então, só para deixar mais uma vez claro aqui, bactérias nitrificantes decaíram a sua abundância com 30 dias de repouso, mas rapidamente se restabeleceram no meio. Enquanto que bactérias desnitrificantes não sofreram influência dos períodos de repouso. Esse modo de alimentação, de 30 dias de repouso e 30 dias de alimentação, ele pode ser uma boa estratégia operacional, esse regime hidráulico, para pousadas, para escolas, para hotéis, onde não se tem um fluxo de produção de esgoto diário. Além disso, esse regime hidráulico pode ser aplicado também para maximizar a vida útil do sistema. Esse regime hidráulico também pode ser aplicado, então, se for o caso,
para aplicar mais carregamento orgânico e inorgânico no módulo. Então, observem aqui como a microbiologia dá respaldo para a operação dos wetlands construídos. Provavelmente, se nós identificássemos aqui um decaimento no desempenho de remoção de amônia, nós teríamos que verificar se realmente esse regime hidráulico seria mantido ou seria modificado. Então, tudo isso foi entendido com uma simples análise de biologia molecular, que foi o FISH. Em um outro momento, nós procuramos identificar a influência da carga orgânica aplicada na comunidade microbiana envolvida nas transformações do nitrogênio. Antes de entrar nesse estudo, só quero deixar claro aqui que quem faz a remoção do carbono são bactérias heterotróficas. Em contrapartida, quem faz o processo de oxidação da amônia, o processo de nitrificação, são bactérias autotróficas. E na hora de dimensionarmos os wetlands construídos, no caso verticais, nós temos que pensar em uma disponibilidade de oxigênio suficiente para a oxidação do carbono e também a oxidação da amônia. Por isso que nós estávamos estudando quanto de carga orgânica nós poderíamos aplicar num wetlands construído vertical sem perder performance de tratamento no processo de remoção da amônia, devido à necessidade e o requerimento energético aí do oxigênio, né? Então, esse estudo, ele foi feito em conjunto, em parceria com a Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, onde nós estudamos 2 wetlands verticais operando em paralelo. Eles tinham uma profundidade de 80 centímetros, uma área superficial de 1,5 metros quadrados, plantados com a Macrófita Phragmites australis. Tinham os 10 primeiros centímetros areia, como maciço filtrante, e posteriormente os últimos 70 centímetros era formado aí de pedra brita. Então, como que esses wetlands operavam? Eles operavam com ciclos de operação e repouso de 3,5 dias na semana. Então, esses dias de alimentação, eles recebiam uma vazão diária de 1.125 litros por dia e 22 pulsos ao longo do dia, totalizando aí uma taxa hidráulica de 375 milímetros por dia. E aí, durante os 5 primeiros meses de operação, esses wetlands operaram com uma carga orgânica que nós denominamos elevada, 130 gramas de DQO por metro quadrado por dia. Já comentei com vocês que aqui no Brasil, nós utilizamos algo aí como 40 gramas de DQO por metro quadrado dia, para vocês verem a magnitude dessa carga orgânica aplicada. Posteriormente, esses 5 meses de operação, por mais 5 meses, esses wetlands operaram com uma carga orgânica menor, 80 gramas de DQO por metro quadrado dia. Então, observem aqui o quanto eu estou batendo na tecla de condições de contorno para se entender a comunidade microbiana dentro do leito. Então, a vazão fixa ao longo do período de operação, a taxa hidráulica constante ao longo do período de alimentação e só alteramos as cargas orgânicas. 5 meses com uma carga orgânica alta, 130 gramas de DQO, e 5 meses com uma carga orgânica menor, 80 gramas de DQO por metro quadrado por dia. Posteriormente, esses 10 meses de operação com cada carga orgânica, nós coletamos amostras do maciço filtrante na camada da superfície e na camada do fundo. E partimos para a extração de DNA e de RNA. Mas nesse momento, nós fizemos uma conversão do DNA a cDNA. Fizemos uma reação de transcriptase reversa, onde nós temos toda a informação do RNA transcrito a cDNA. Isso foi feito apenas por ser mais fácil de trabalhar no laboratório, porque o RNA é muito estável, ele se desnatura facilmente. Então, não é tão tranquilo trabalhar com o RNA como em nível de DNA. Então,
Em nível de DNA e cDNA, que representa o RNA, nós aplicamos uma técnica denominada reação da cadeia de polimerase quantitativo em tempo real, conhecida no Brasil de qPCR, ou qPCR para vocês. Essa técnica nos permite identificar a expressão gênica, que foi o foco desse estudo. Então, nós trabalhamos com o gene 16S-RNA, que com isso nós conseguimos quantificar todas as bactérias presentes ali na nossa amostra, com o gene AMOA, que é o gene expresso pela enzima amônio-monooxigenase, responsável pela primeira etapa da nitrificação. E olhem só, gente, esse gene nós quantificamos para bactérias oxidantes da amônia e também para árqueas oxidantes da amônia, que é um outro grupo microbiano também associado ao processo de nitrificação. Além disso, nós quantificamos também o gene NOS-Z, GLADE1. Esse gene é responsável expresso pela enzima óxido nítrico redutase, responsável pela última etapa da desnitrificação. Tudo isso foi feito em nível de DNA, que eu já mostrei para vocês, que nos remete à abundância da minha amostra. Então, eu vou ter como resultado aqui dessa técnica número de cópias de gene por grama de material filtrante ou por ml das frações líquidas, e também em nível de cDNA, que me remete à atividade. Então, eu tenho número de transcritos como resultado por grama de material filtrante ou por ml de amostra nas frações líquidas. Então, DNA, abundância, simplesmente a presença daquele gene sendo expresso, e cDNA, atividade, a expressão ativa do gene. Então, nós conseguimos identificar esses dois pontos nesse estudo. E também, posteriormente, ao período 2 de 80 gramas de DQO por metro quadrado do dia, foi feito um sequenciamento de nova geração da camada da superfície, da camada do fundo do Etrons, e também foi amostrado o afluente aleatoriamente para se identificar que tipo de população que entrava dentro desse sistema. Tudo isso foi feito em nível de cDNA. Então, trabalhamos sempre com a abundância e a presença de micro-organismos ativos, né? Esse estudo aqui todo, ele foi feito apenas para árqueas, né? Então, foi feito o sequenciamento de árqueas. Vamos entender um pouquinho dos resultados aqui que nós identificamos para esse estudo. Então, nesse gráfico aqui, nesse gráfico, acredito que vocês estão vendo aqui, é a abundância do gene AMOA, de bactérias oxidantes da amônia, número de cópias por grama de material filtrante, na camada da superfície, na camada do fundo, no final do período 1 e no final do período 2, no final do período 1 e no final do período 2. Já nesse outro gráfico aqui, nós temos a abundância do gene AMOA expresso por árqueas oxidantes da amônia, no final do período 1 e no final do período 2, na camada da superfície, e no final do período 1 e no final do período 2 para a camada do fundo. Observem aqui, bactérias oxidantes da amônia sempre estavam mais abundantes que as árqueas oxidantes da amônia. Então, em nível de DNA, onde a gente vê a expressão gênica baseado na presença, nós observamos aqui que bactérias oxidantes da amônia estão mais presentes que árqueas oxidantes da amônia. Mas quando eu trabalho em nível de RNA, a dinâmica muda. Observem o mesmo gráfico, bactérias oxidantes da amônia, árqueas oxidantes da amônia. Mas aqui, em cinza, então, o gene AMOA em nível de DNA, cópias de gene, e os transcritos que representam a atividade. A dinâmica mudou totalmente. Árqueas oxidantes da amônia estavam mais ativas que as bactérias oxidantes da amônia. Então, quando eu analiso em nível de DNA, eu tenho um resultado. Quando eu analiso em nível de RNA, eu tenho outro resultado. E o que realmente me interessa é quem está fazendo o processo de oxidação da amônia, que nesse caso nós vimos que são as árqueas, as quais estavam mais ativas que as bactérias, né?
Em relação às bactérias desnitrificantes, ou seja, a expressão do gene no AZ, nós podemos observar aqui que sempre esse gene foi identificado em maior abundância que atividade, comprovando aí, então, que os wetlands construídos verticais, o principal mecanismo de transformação do nitrogênio está associado à nitrificação e não à desnitrificação. Além disso, no caso, os wetlands construídos verticais livres, né, sem o fundo saturado. Além disso, nós observamos que quando o wetlands estava operando com uma maior carga orgânica na camada da superfície, identificou-se maior atividade de populações desnitrificantes. A partir do momento que a carga orgânica diminuiu, maior atividade de populações desnitrificantes foram identificadas na camada do fundo. Então, observem aí aquilo que eu falei no começo. Mudanças operacionais desencadeiam mudanças populacionais. Provavelmente, essa dinâmica de populações desnitrificantes estavam associadas aí com as concentrações de oxigênio, né? E quanto ao sequenciamento de nova geração de árqueas, observem aqui. Nós temos a abundância relativa identificadas de árqueas na camada da superfície, no afluente do wetlands, na camada da superfície e na camada do fundo. Observem, no afluente nós tínhamos uma grande abundância ativa de árqueas metanogênicas. Ao passo que quando eu vou analisar nas amostras dentro do maciço filtrante, a população de árqueas mudou completamente e nós identificamos aí uma grande abundância de árqueas oxidantes da amônia. Então, observem como este grupo de árqueas foi fundamental no processo de oxidação da amônia, né? Então, a gente entende uma nova dinâmica, novos organismos chaves envolvidos com o ciclo do nitrogênio em wetlands verticais. E com isso, como que nós podemos falar para os engenheiros? Como que nós podemos dar respaldos para o engenheiro diante de análises de ecologia microbiana? Nós mostramos aqui que árqueas são uma comunidade mais ativa que as bactérias oxidantes da amônia, e quando a gente entende que as árqueas são mais ativas que as bactérias oxidantes da amônia, elas são mais resistentes às cargas aplicadas, à disponibilidade de oxigênio, e inclusive elas consomem menos oxigênio que as bactérias, né? Então isso diretamente reflete em como dimensionar os wetlands, como operar os wetlands. E nisso nós também vimos que cargas orgânicas até de 130 gramas de DQO por metro quadrado dia não limita a atividade de populações de amônia. Então, nós podemos sim aumentar, se o quesito fosse nitrificação, nós poderíamos aumentar essas cargas orgânicas que não seriam, a população microbiana não seria interferida. No caso, as bactérias e as árqueas. E, além disso, sob alta carga orgânica, no caso 130 gramas de DQO por metro quadrado dia, a desnitrificação pode ocorrer desde a primeira camada do maciço filtrante, e não só no fundo, como era o esperado. Então, esse foi um estudo que nós fizemos no GESAT. Além disso, além desses dois estudos que eu mostrei para vocês, nós tivemos um outro estudo onde nós gostaríamos de avaliar a dinâmica microbiana envolvida nas transformações do nitrogênio em um wetland construído de fundo saturado, né? Agora não é mais um wetland vertical livre, e sim de fundo saturado. Esse estudo, esse estudo também foi realizado em conjunto com a Universidade Politécnica da Catalunha, na Barcelona, no mesmos wetlands do estudo anterior. A única diferença é que agora nós saturamos um wetlands
um dos wetlands passou a trabalhar com 30 centímetros do fundo saturado. Então, eles tinham uma profundidade útil de 70 centímetros, 80 centímetros, sendo que os últimos 30 centímetros do wetlands construídos vertical de fundo saturado foi saturado com o próprio maciço filtrante. E, além disso, nós mudamos as condições operacionais desses sistemas. Então, agora eles passaram a receber efluente todos os dias, uma carga orgânica de 40 gramas de DQO e uma taxa hidráulica de 133 milímetros por dia. Taxa hidráulica é quantos litros de esgoto eu aplico por metro quadrado de filtro por dia. Então, o que corresponde a uma vazão de 200 litros por dia. No final de operação, então, após 6 meses de operação desses wetlands construídos, operando sob essas condições operacionais, nós coletamos uma amostra da camada da superfície e uma amostra na camada do fundo, tanto para o wetlands construído vertical livre, quanto para o wetlands construído vertical de fundo saturado. E aplicamos a mesma análise que foi mostrada anteriormente. Aqui é PCR, tanto em nível de abundância, nível de DNA, que nos dá como resultado cópias por grama de material filtrante, quanto em nível de RNA, o que nos permite ver a atividade. Então, temos aí como resultados transcritos por grama de material filtrante. Essa técnica foi empregada para a quantificação de bactérias totais, o gene AMOA, expresso pela enzima amônio monoxigenase, então, da primeira etapa da nitrificação, também para bactérias oxidantes da amônia e para herpes oxidantes da amônia, e também para o gene NOZ, responsável aí pela última etapa da desnitrificação. Então, observem aqui, em relação ao desempenho de tratamento, análises físico-químicas e microbiológicas. Observem que o wetlands construído vertical removeu similarmente a amônia quando comparada ao wetlands construído vertical de fundo saturado. 2 gramas de remoção de amônia por metro quadrado por dia. No entanto, a remoção de nitrogênio foi bem superior no wetlands construído vertical de fundo saturado. 5 gramas de remoção por metro quadrado por dia no fundo saturado, contra 2,5 gramas de metro quadrado dia de nitrogênio total no wetlands construído vertical livre. E aí, quando nós observamos aqui essa dinâmica de populações oxidantes da amônio, nós temos uma resposta bem importante, que é o seguinte. Observem aqui. Nesse ladinho aqui, nós temos uma relação entre transcritos e cópias, ou seja, quanto do gene está ativo em relação à abundância total. E aqui nós temos uma relação entre transcritos, ou seja, quanto que está ativo, e bactéria em relação à quantidade de bactérias totais que nós temos na amostra. No final do período 1 inicial, aqui, na camada da superfície e na camada do fundo, no período final, na camada da superfície e na camada do fundo, eu chamo a atenção só do seguinte, analisem o seguinte, período final, aqui, NOZ transcritos versus a abundância total de bactérias e NOZ a atividade em relação à abundância. Então, observem o período final com o período final após a operação do wetlands construído vertical de fundo saturado. Observem quanto a camada saturada favoreceu a atividade de bactérias desnitrificantes. E a partir daí nós entendemos que se o nosso foco é remoção do nitrogênio total, se o nosso foco é transformar ou reduzir o nitrato a nitrogênio gasoso, nós não trabalhamos mais com um wetlands construído vertical de fundo livre, e sim de fundo saturado, baseado aí na dinâmica de populações desnitrificantes. Então, já para finalizar minha fala aqui, eu entendo que a microbiologia trouxe bastante respaldo para os engenheiros e para o avanço da tecnologia dos wetlands construídos,
mas nós temos muito caminho pela frente ainda. A microbiologia é uma excelente ferramenta, como eu mostrei para vocês, para dar suporte à tomada de decisão nos uéteros construídos. E com isso nós temos vários estudos ainda, no meu ver, a ser feito sobre o efeito do biofilme sobre o fluxo hidráulico dos uéteros construídos. Como que se dá a produção de energia em uéteros construídos via microbial fuel cells, né? Tem um amplo caminho olhando nesse sentido. Como que se dá a identificação de protozoários e bactérias envolvidas na remoção de patógenos nesses sistemas? Como que se faz a identificação de espécies microbianas que transformam e removem contaminantes emergentes? E, além disso, nós temos aí um trabalho bem grande pela frente com o fósforo, de identificar micro-organismos envolvidos com a remoção biológica do fósforo nesses sistemas. Então, esse eu acredito que é o que vem pela frente e muita coisa já está sendo desenvolvida. Além disso, eu queria deixar 2 convites para vocês. A primeira é, entre no site do GESAD, conheça o nosso trabalho. Para quem gosta de uéteros, quer se inteirar do mundo dos uéteros, o nosso grupo trabalha todo dia em cima da tecnologia dos uéteros construídos. Sempre tem novidade no site. Se vocês querem saber de estudos microbiológicos em uéteros construídos, nós temos aí nesse site diversas publicações, fora a parte os outros trabalhos que nós desenvolvemos ali no grupo, enfocados sempre na tecnologia dos uéteros construídos. Além disso, gente, já foi mostrado aqui para vocês, mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez, nós temos aí o ano que vem a Conferência Pan-Americana de Uéteros Construídos, dos Umidales, em Florianópolis. Se vocês gostaram daquela foto que eu deixei para vocês ali no intervalo, venham na conferência que vocês vão ter possibilidade de conhecer a nossa ilha. E também eu gostaria de aproveitar esse momento em memória do professor Matos, que foi um grande professor, um grande pesquisador na temática dos uéteros construídos, fez grandes feitos aqui para nós no Brasil sobre uéteros, né? O nosso professor Matos, que siga em paz, né? Então era isso, gente. Muito obrigada e agradeço a atenção de todos. Estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigada. Muchas gracias, Katiane, por la brillante presentación, muy interesante. Así que, bueno, abrimos ahora el espacio para las consultas, para comentarios. Así que pueden escribir sus consultas aquí en el espacio del chat, o si quieren intercambiar algo más directo, también podemos habilitar el micrófono para que puedan consultarlo. Así que vamos a dar unos minutos para que vayan escribiendo sus consultas respectivas. Aquí Elsa dice excelente, muchas gracias. Bueno, una consulta un tanto general, Katiane, ¿Sí? que quisiera hacerte es las principales dificultades para estudios microbiológicos que tuviste que ir sorteando según tu experiencia, ¿verdad? En algunos casos, aparentemente, ya cuando uno va a construir, uno ya puede ir dejando ya los dispositivos para toma de colecta de muestra, pero ya cuando el humedal está hecho, ¿qué recomendás para la toma de muestra del biofilm? Perfeito. No Brasil, nós temos sistemas com amostradores, né? Onde a gente coloca tuberias ali no maciço filtrante e ao largo do tempo a gente vai retirando essa tuberia e assim coleta o maciço filtrante que se desenvolveu dentro da tubulação e posteriormente faz as análises, né?
Além disso, nós temos também sistemas que não se foi posto essa tubulação, esse dispositivo de coleta na construção. E o que nós fizemos? Quando se tem uma área superficial grande, não tem problema, né? Nós temos aí uma excelente área superficial para se fazer coleta e nós entramos dentro do sistema com um amostrador, né? Não sei se vocês têm aí no Paraguai, já ouviram falar, um amostrador de solo, simplesmente como se fosse um trado, como esse que eu mostrei a foto aqui. Deixa eu mostrar aqui em cima, só um pouquinho que tem a foto aqui dele. Deixa eu achar aqui. E aí, com esse trado, nós conseguimos fazer a coleta. Naturalmente, retira-se aí algo como 20 gramas de material filtrante. Isso quando nós temos área superficial disponível, né? Agora, quando nós falamos de pequenos pilotos, nós sempre focamos aí na superfície, tirando o mínimo possível de maciço filtrante para não maltratar o sistema propriamente dito. Então, dá para ver essa foto? Sim, sim. Essa aqui. Observe, esse é um amostrador de solo que nós amplamente empregamos aqui no Brasil para coleta do maciço filtrante. Aqui também. Nós utilizamos esse equipamento aqui. Consegue perceber? Correto, se observa bem. Então, a gente utiliza esse equipamento para fazer a amostragem do maciço filtrante nos wetlands que se tem área superficial. Quando não se tem área superficial, quando se tem um sistema de piloto, um sistema mais pequenininho, nós fazemos, então, uma coleta com máxima possibilidade de cuidado para não se maltratar o sistema e somente, basicamente, na área superficial. Muy bien, muy bien. Continúo aquí con los saludos de parte de Ademir. Muy buena presentación. Efraín también dice, excelente presentación, muchísimas gracias. Giselle Duré, Guido también. Aquí tengo una consulta de Zen. Dice, ¿por qué se dice que los humedales construidos subsuperficiales horizontales son más eficientes que los verticales? Si no existe mucha disponibilidad de oxígeno dentro del lecho filtrante. ¿Y cómo funcionan los microorganismos en este caso? Bueno, hay dos preguntas aquí. No sé si incluso podés alcanzar a leer allí en el Zoom. Ok. Muito bem. Os wetlands construídos subsuperficiais horizontais, em nenhum momento eu falei que eles são mais eficientes que os verticais, porque não tem um mais eficiente que o outro, né? Nós temos aí propostas de tratamentos diferentes em cada modalidade de wetlands. No wetlands verticais, como o senhor Zen mesmo colocou, nós temos um fluxo de oxigênio, de arrasto de oxigênio para o interior do maciço filtrante em maior quantidade quando comparado ao horizontal. Então, nos fluxos verticais, o que nós esperamos aí? Um processo de remoção de carbono, um processo de nitrificação, né? E remoção de sólidos. No entanto, nos wetlands verticais, livre, sem fundo saturado, a remoção de nitrogênio via processo de desnitrificação, ela é limitada. Então, essa é a proposta do wetland vertical. Agora, quando vamos olhar para o wetlands horizontal, como ele mesmo colocou, o fluxo de oxigênio é menor ali dentro. Então, eu não vou esperar uma nitrificação num wetlands horizontal. Então, a modalidade de wetlands horizontal, ela é dimensionada, ou ela se propõe a uma remoção de sólidos, a uma remoção de matéria orgânica e, sim, um processo de desnitrificação quando o afluente é previamente nitrificado. Então, nenhuma modalidade é melhor que a outra, né? Cada modalidade de wetlands tem, sim, uma proposta, que uma é diferente da outra e, quando trabalhadas juntos, se complementam, né? Outra pergunta.
Como funcionam os micro-organismos nesse caso? Os micro-organismos nos uétrons construídos horizontais, eles trabalham através de duas rotas, até três rotas microbiológicas diferentes. Próximo das rizosferas, onde nós temos uma baixa concentração de oxigênio, aí nós podemos ter microambientes oxidativos, então eu posso até ter uma leve oxidação da amônia. Então, ali pode se desenvolver rotas metabólicas oxidativas em pequenas magnitudes. Posteriormente, em mais profundidade do uétrons construído horizontal, eu tenho regiões anaeróbias e regiões anóxicas. Então, a comunidade microbiana que se vai desenvolver dentro desses sistemas está diretamente atrelada a essas condições ambientais. Então, eu posso esperar, num uétrons horizontal, a desnitrificação e a remoção do carbono, devido aí às condições que esses uétrons são dimensionados. Não sei se eu respondi, Zen. Qualquer coisa se coloca aqui de novo. Ok. Muito obrigada a você, Zen. Se alguém quiser abrir a câmera e falar também, muito gosto em responder. Mais alguém? Mais alguma pergunta? O Emanuel colocou uma pergunta aqui. É esperado ter os mesmos resultados de abundância e atividade de bactérias oxidantes em uétrons verticais com o saturado em um sistema híbrido de vertical e horizontal? Olha, Emanuel, eu acredito que não, né? Primeiramente, num uétron vertical eu vou ter uma abundância de bactérias e arqueas e uma atividade, consequentemente, desses organismos mais altas quando comparados ao horizontal, né? Então, um vertical de fundo saturado, a gente vê aí uma abundância mais alta desses grupos microbianos quando comparado à horizontal. Apesar que nos verticais de fundo saturado, nós observamos nitrificação ao longo de todo o perfil vertical, inclusive na zona saturada. Isso não impede, a zona saturada que nós estamos observando não impede de ter nitrificação devido aos microambientes oxidativos que se encontram ali. Enquanto isso, num uétron horizontal, a remoção de amônia ela é bastante limitada, devido à baixa atividade de populações oxidantes da amônia. Então, a resposta para a sua pergunta, Emanuel, teria que se investigar. Porque lembra que eu comentei no começo que toda a comunidade microbiana, a população microbiana que se desenvolve ali dentro está relacionada às condições operacionais? O que pode acontecer sob uma condição operacional pode ser diferente da outra condição operacional. Olhando a sua pergunta, eu acredito que não é a mesma atividade em um sistema híbrido em uétrons de fundo saturado. Acredito que no fundo saturado nós temos uma maior atividade de oxidantes da amônia, até mesmo por ter menos carga orgânica quando comparado a o que chega num horizontal, né? Então, eu acredito que não é a mesma coisa, Emanuel. Mas nós temos que fazer estudos para se confirmar isso. Mais alguma? Professor Tomás, eu acho que tem uma pergunta no seu WhatsApp para que o senhor me faça. Aqui, me passaram para mim. Com o objetivo, a pergunta do professor Armando Ribas, do México. Com o objetivo de aproveitar os micro-organismos como indicadores biológicos, existe informação
que correlacione a presença de consórcios de micro-organismos, inclusive a nível de espécie, com a melhoria da qualidade da água, em termos de uma cinética e a partir do tipo de micro-organismos e eficiência de remoção de contaminantes? Professor Armando Ribas, não existe esse tipo de informação, porque é muito complexo nós fazermos esse tipo de analogia. Primeiro porque qualquer sistema, né, com condições operacionais diferentes, muda as condições populacionais dentro do biofilme. Como que nós conseguiríamos ter essa resposta que o professor pediu? Fazendo um banco de dados, né? Nós precisamos fazer um trabalho árduo, linkando microbiologia, estudos de ecologias microbianas, indiferente do objetivo, se é nitrogênio, se é contaminantes emergentes, qualquer coisa, precisamos fazer estudos de microbiologia, linkando com condições operacionais, parâmetros de projetos, construirmos um banco de dados, isso em nível de estado, em nível de Santa Catarina, em nível de Brasil, em nível de mundo, para assim consolidar esses dados e ter essa resposta que o professor pediu. Aqui tem mais uma pergunta. Eu não sei se o Tomás está lendo, mas eu vou assumir a parada aqui. Em condições... Oi? ¿Puedes leer allí? Perdón. Posso? Sim. Ok. Sí. Em condições anaeróbias, o nitrato também é desnitrificado por micro-organismos. Quais são especificamente? Tá, muito bem. Em condições anaeróbias, o nitrato também é desnitrificado por micro-organismos. Sim. Até hoje, o que eu sei, o que eu tenho estudado, é que o único grupo que faz processos de desnitrificação são as bactérias. As bactérias mais comumente encontradas com o ciclo da desnitrificação, no caso, são as pseudomonas, os paracocos, aerobactes. Nós temos aí algo como 15 grupos microbianos envolvidos com o ciclo da desnitrificação. Esses micro-organismos, eles são heterotróficos, precisam de uma fonte de carbono orgânico para fazer o processo da desnitrificação. Temos também a possibilidade de fazer a desnitrificação de forma autotrófica, quando não se tem uma disponibilidade de carbono orgânico no meio. E aí nós temos os tiobacilos, espécies do gênero tiobacilos, eles também estão associados à desnitrificação. Além disso, eu tenho na mesma pergunta, quais são especificamente? Já respondi isso. E sim, no processo de Efraim. Não, deixa eu só terminar de responder aqui essa pergunta. Sim. E ele está me pedindo também, o senhor Ademir, se eles consomem o oxigênio a partir do nitrato. Sim, o processo de desnitrificação se dá como aceptor de elétrons a partir do nitrato. Por isso que o nitrato é reduzido a nitrogênio gasoso. Então, sim, ocorre um consumo do oxigênio a partir do nitrato, né? Zonas anóxicas que nós chamamos. Certo? É isso, Ademir. Não sei se responde qualquer coisa, pode escrever aqui. Vamos ver. Air frying. Há estudos de metabolismo microbianos associados à degradação e transformação de contaminantes emergentes? Se não há, que comunidades microbianas? Sim, existem sim estudos de metabolismo microbianos associados com a degradação e transformação de contaminantes emergentes. Inclusive, esses estudos, eles tomaram grande força no mundo a partir daí dos anos de 2018 e 2019. Então, é só pesquisar qualquer artigo aí de degradação de contaminantes emergentes em umidades, seja vertical ou horizontal, que nós encontramos aí disponível já um perfil de comunidades microbianas associadas à degradação dos contaminantes emergentes. E, gente, essas comunidades microbianas são populações comuns encontradas no processo de tratamento de esgoto. Um micro-organismo amplamente encontrado na degradação de contaminantes emergentes são as pseudomonas, que também fazem o processo de desnitrificação. Então, sim, existem muitos estudos, está pegando foco agora nos contaminantes emergentes e temos muitos artigos disponíveis
mostrando comunidades microbianas que fazem a degradação desses emergentes. Qualquer coisa, senhor Airfry, pode me pedir aqui que eu continuo respondendo. O Zé me pediu que tipo de wetland seria recomendável para ter uma maior eliminação de patógenos e para poder reutilizar o efluente em rega agrícola. Boa pergunta, Zé. Zé, os wetlands construídos, eles não são dimensionados para a remoção de patógenos como objetivo principal. Até mesmo porque a remoção de patógenos, ela se dá de duas formas principalmente de duas formas dentro desses sistemas. Através da ação solar e através da predação microbiana que se dá ali dentro, né? Então, ainda nós entendemos como essas duas rotas metabólicas de remoção de patógenos. Não se tem um fluxo, uma modalidade melhor para remover patógenos, a não ser que você faça, depois da modalidade de wetland, seja ela vertical ou horizontal, um tanque de cloração, por exemplo, ou um tratamento avançado unicamente para remoção de patógenos. Porque eu não saberia te indicar uma modalidade que remova mais patógenos. Hoje, nós temos um sistema experimental composto por um sistema híbrido de wetlands construídos, vertical seguida de horizontal. Nós temos aí uma eficiência, algo como de 3 a 4 logs de remoção de E. coli. Então, para wetlands verticais, isso é muito importante, isso é bastante, né? Porque eles não são dimensionados com essa finalidade. E você também me pediu qual é a melhor modalidade de wetlands para se utilizar o efluente final, né? Isso. Geralmente, os wetlands construídos verticais, livres, eles produzem uma maior quantidade de nitrato devido ao principal mecanismo ali que acontece com a transformação do nitrogênio, que é a nitrificação. Então, devido a esse alto potencial de nutrientes no efluente final, o wetland vertical pode ser uma boa alternativa tecnológica devido à disponibilidade de nitrato que se tem no efluente final para se fazer o reuso agrícola, né? Mas, antes disso, se precisa se fazer ensaios, conhecer os graus de toxicidade do efluente final, ver como é que tá os níveis de contaminação dos organismos patogênicos e tudo isso. Não sei se respondi, Zé. Ok, dice excelente, gracias, dice Efraín. Así que no sé si hay alguna pregunta más. Muchas gracias, dice Sem. Así que bueno, Katiane, no sé si quieres ir agregando algo más para ir cerrando. ¿Algún comentario más? ¿Algunas recomendaciones? Não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Para mim foi um prazer. E também parabenizar o professor Tomás pelo minicurso e por estar aí arregaçando as mangas e trabalhando com wetlands construídos, fazendo com que essa tecnologia cresça cada vez mais. Muchas gracias, Katiane. Muchas gracias por tu tiempo, por transmitir tu experiencia, tu conocimiento y por la claridad con la que has respondido a todas las consultas. Así que quiero aprovechar también este momento para invitarlos a participar de la última sesión, la última clase, el próximo miércoles, con el tema humedales para la reutilización de aguas residuales a cargo del expositor, en este caso, Shaun McGaham, de 13 a 15 horas, que vendría a ser la última ponencia de este mini curso. Así que, si no hay más ningún comentario, algunas palabras que agregar más allí, damos por finalizado así esta ponencia de Katiane Pellizzari. Así que muchas gracias y nos vemos el miércoles. Saludos. Chao.